Olá, nessa aula nós vamos falar sobre números inteiros. Primeiro, o que é um número inteiro? Por definição, número inteiro são números completos, negativos, positivos ou zero. Seja menos um, menos 2, 0, 1, 2, 3 e assim vai, etc. Beleza. Em Python, nós damos um nome para isso e ele se chama int, int, beleza? Então, int em Python é o que define um número inteiro, é o tipo que define um número inteiro. Beleza. Então, primeira coisa que a gente consegue fazer com os números inteiros é operações matemáticas. Por exemplo, se eu chamar o comando print e, e eu somar 2 mais 2, se eu rodar, ele vai dar 4. E se eu vou copiar esse comando aqui, então e se eu fizer 2 vezes 2, se eu fizer 2 dividido por 2 e 2 menos 2, eu vou ter os resultados correspondentes. É, 2 mais 2 é 4, 2 vezes 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1.0, já vou falar sobre isso, e 2 menos 2 é 0. Por que aqui deu 1.0? Porque esse aqui é outro tipo. Por exemplo, se eu dividir 3 por 2, não vai dar um número inteiro, vai dar um número quebrado, certo? 1.5. Então, a gente tem outro operador para isso. Então, quando a gente usa o mais, o vezes, a divisão e o menos, são operadores que vão funcionar com os inteiros, mas em particular, se eu quiser que todos o resultado dessas operações sejam inteiros, eu posso usar esse operador aqui. É duas vezes a barra, ele vai pegar a parte inteira dessa divisão e exibir só essa parte. Então, se eu rodar, vai dar lá, ó, 4, 4, 1 e 0. Beleza? A precedência dos operadores. Por exemplo, se. Deixa eu apagar isso aqui. Se eu precisar, por exemplo, eu tenho 2 mais 2 vezes 4, vezes 5, vezes 4, que seja. Se eu rodar, ele vai resolver a multiplicação antes, aí depois a soma, assim como na matemática. Tá, mas eu não quero que faça isso, eu quero que ele resolva 2 mais 2 antes, depois multiplique por 4. E aí a gente vem aqui e usa parênteses, que nem na matemática. Então, se você usar parênteses aqui, ele vai resolver essa conta aqui antes, depois a multiplicação. Então, a multiplicação, o parênteses vem antes, depois a multiplicação e divisão, e soma e subtração. Beleza? Outra coisa importante é conseguir converter, porque nós aprendemos o tipo string já. Como que fazemos para converter de uma string para inteiro? Isso é importante. Então, a gente vai usar o nosso tipo, que é o int. Então, se eu chamar o print, se eu, por exemplo, tiver aqui número ah, valendo uma string 20, por exemplo, porque toda vez que a gente lê o teclado vai vir como string. Então, se eu quiser fazer operação matemática, eu tenho que converter ele para inteiro. É, vou chamar outra variável aqui, vou chamar número convertido. Isso vai receber int, abre parênteses, e eu passo a variável aqui dentro. Beleza? Ou eu poderia passar o valor aqui direto, tanto faz. Mas aí ele vai pegar esse valor, colocar aqui e ele vai dar um número convertido. Então, se eu der um print número convertido e eu rodar, ele vai me dar o mesmo valor. Tá, mas aí isso eu não vejo se é inteiro ou não, né? Aí eu posso multiplicar, por exemplo, por 3. 60. O que aconteceria se eu multiplicasse esse valor sem converter ele, por exemplo? Número. Vamos rodar. Lembra que ele vai repetir a quantidade de vezes que ele imprime o texto 20. Mas não é isso que a gente quer. Então a gente quer converter. Então se eu chegar aqui e somar mais 3, nós vamos ter 23. Se eu dividir isso por 3, vamos ter 6 inteiro. E se eu subtrair, vamos ter 17. Beleza? Então para converter, chama a função int. A int é tipo um print aqui. Ó. E aí ele retorna esse valor
convertido para inteiro para cá. Beleza. Ah, eu tenho um valor e eu não sei qual que é o tipo dele. Existe um comando chamado type. Então, se eu pegar aqui, ó, antes aqui, ó, vamos colocar um print type número e depois que a gente converter, vamos dar um type número convertido. Vamos lá. Vou rodar. E aí, ó, temos aqui, ó, o primeiro é str, que é string, e o outro é inteiro. Então, o primeiro que a gente aprendeu é definido pelo str, que define uma string, e o segundo, que a gente converteu, é um inteiro. Beleza? Então, o inteiro faz operações com inteiros, e string faz operação com string. Beleza? Então, todos os operadores que a gente utilizou até agora, eles têm que usar os mesmos tipos para poder se conversar. Por exemplo, se eu tiver um número A vale 20 e eu tenho um número B que vale 30, o que, que acontece se eu somar o número A com o número B? Número A mais número B. Ele vai dar erro, porque eles têm tipos diferentes, né? Ó, se eu passar o mouse aqui, não dá o tipo. Olha lá, ó. Eu dei, ó, print número A, número B. Ele tá falando do problema no operador, ó. Can only concatenate str not int to str. Ou seja, ele só consegue concatenar por causa que ele pegou o primeiro. O primeiro é string. Aí o operador é o mais, então ele está esperando uma concatenação. Então ele está esperando outra string, mas ele veio um inteiro. Então ele vai dar erro. Aí o que, que eu posso fazer? Eu posso converter isso aqui para int. Eu poderia colocar sem aspas, mas aí não tem a conversão. Porque no geral a gente vai ter o input. E rodar. Aí ele vai dar 50. Porque no geral a gente não vai ter o 20 aqui. A gente vai ter input. Ó. Vamos colocar uma frase aqui, ó. Digite algum número. E rodar. Olha lá. Digite algum número. Aí eu vou digitar o meu 25, por exemplo. E aí ele vai somar os dois aqui. Beleza? E ele converteu. Se eu não fizer essa conversão, vou apagar aqui, ó. Vai ter só o input. Ele vai dar erro. Então, 25. Olha lá. A mesma coisa. Porque ele pegou esse tipo aqui que é string. Olha lá. String. E tentou somar com um inteiro. Tá. Uma das últimas coisas aqui. Se a gente consegue a divisão inteira de uma operação, por exemplo, por 3, como que a gente sabe o resto dessa divisão? Existe um operador para isso, que é o print 20, por exemplo, aqui é o porcento 3. Esse aqui vai dar a divisão a parte inteira e esse daqui vai dar o resto da divisão por 3. Então, a divisão inteira é 6 com o resto 2. Beleza? Porque 6 vezes 3, 18 e mais 2, 20. Beleza? Então, recapitulando, nós aprendemos como converter uma string. Nós aprendemos como somar dois números, subtrair, dividir e multiplicar. O que mais? Aprendemos como ver o tipo do número. Acredito que é isso. E a ordem de precedência das coisas que a gente usou. Primeiro, parênteses, aí depois multiplicação e divisão, subtração e soma. Ou soma e subtração. Vai dar na mesma. Assim como multiplicação e divisão.